Boa noite, igreja. Agora os homens, senti firmeza nos homens. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Eu quero reforçar para vocês, mulheres, façam as suas inscrições para o Congresso de Mulheres, porque eu tenho certeza que esse congresso vai ficar marcado no coração de vocês, mulheres. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, se você não fez a sua inscrição, faça. E eu quero fazer algo diferente com as mulheres. Vocês já receberam convite, sim ou não? Pelo WhatsApp da igreja, certo? Eu tenho certeza que na lista de vocês lá do WhatsApp tem um monte de amigas, um monte de vizinhas que vocês conhecem que ainda não estão na igreja. Eu vou desafiar vocês amanhã e envie para essas mulheres. Escreva lá, faça a sua inscrição e venha participar. Somente isso. E continue orando para que essas mulheres estejam aqui recebendo da parte do Senhor. Amém, mulheres? Homens, nos ajudem. Diz aí para sua esposa, meu amor, vai lá para o congresso. Eu vou cuidar dos cachorros, eu vou cuidar dos gatos, eu vou limpar a casa, eu vou cuidar dos filhos, e quando você chegar vai ter um jantar maravilhoso para nós. Amém? Varões. Só o Alexandre diz amém. Mas amém, glória a Deus. Sem mais delongas, queridos, eu gosto disso, sabe por quê, queridos? Porque desde o início o Senhor está falando já daquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Minha esposa falou de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mas eu louvarei ao Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta, Deus é bom? Deus é sempre bom, sim ou não? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certo? É isso que está escrito lá, não é isso? Mas aí eu quero fazer a pergunta. E quando a fé, a minha fé e a sua fé, ela é testada pelas tempestades da vida? Será que nós vamos continuar declarando que Deus é bom, que Deus é sempre bom e que todas as coisas continuam cooperando para aqueles que amam ao Senhor? Sim, nós devemos continuar declarando que Deus é sempre bom, apesar das circunstâncias, apesar das tempestades que nós passamos. Mesmo nós sabemos desta bondade de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas às vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus diante das circunstâncias que nós passamos. E nós somos seres humanos, irmãos. É normal. Muitas vezes nós estarmos nesse conflito espiritual. Será que Deus existe? Será que Deus mesmo está no controle da minha vida? Será que isso que eu estou passando é por algum pecado que eu cometi lá no passado? Será que a minha mãe ou meu pai, ou não sei, pecou? Não, nada disso, irmãos. A palavra do Senhor diz que um dia nós iremos passar pelas tribulações da vida, porque as tribulações é que nos fortalece a nossa fé, as tribulações nos faz olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Então, se você não passou por alguma tempestade, sente na cadeira, aperte os cintos, porque ela vai chegar um dia na sua vida. Isso não é uma profecia que o Eduardo está dando, é algo que a palavra de Deus nos ensina, porque neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, olhar para as promessas do Senhor, porque é Ele que garante a minha e a sua vitória no momento oportuno. Não é no momento que eu e você queremos, mas é no momento que Ele vai determinar para mim e na sua vida. E eu quero te dizer também nesta noite que as tempestades que nós iremos ou já enfrentamos na nossa vida não vai anular a bondade de Deus em nossas vidas. Nunca vai anular. As tempestades só vai mostrar algo que tem dentro do meu e do seu coração. O que tem aí dentro do seu coração? A única coisa que nós sabemos, queridos, é que quando elas chegam, elas vão abalar a nossa fé.
elas vão abalar as nossas estruturas, elas vão mexer com as nossas emoções, e a nossa fé vai ser colocada à prova. As tempestades da vida pode ser todo tipo de coisa que você pode imaginar. Pode ser uma enfermidade, pode ser um diagnóstico, pode ser, estou vendo o Marino aqui, pode ser até a perda de um ente querido. Isso é um tipo de tempestade, querido. Mas nós temos que olhar não para a tempestade, sim para o Senhor. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que acalma a tempestade, é Ele que dá ordem ao mar, é Ele que dá ordem ao vento, é Ele que faz nós caminharmos em novidades de vida. Não são as tempestades que nos faz paralisar, e não deve ser as tempestades da vida que vai nos paralisar, porque o Senhor já determinou os meus dias e os seus dias aqui nessa terra. Nós temos que confiar nas promessas do Senhor. É exatamente nesses momentos que nós perguntamos muitas vezes: aonde está Deus? Será que Ele se importa comigo e com você? Eu te afirmo que sim, Deus está aonde Ele sempre esteve, e sim, Ele se importa comigo e com você. Haja vista que Ele deixou aqui para nós o nosso manual de sobrevivência, de Gênesis a Apocalipse. É das profundezas da nossa angústia que nós erguemos para as maiores conquistas das nossas vidas. É onde nós vamos testemunhar os grandes feitos do Senhor. Se você colocar aí, trazer à sua memória aquilo que você era e aquilo que você se tornou nos dias de hoje, percebam quantas tempestades vocês passaram. Vocês estão respirando? Aprove a Deus nós estarmos aqui hoje. Aprove a Deus o Senhor trazer vocês aqui hoje, nesta noite. Porque há uma esperança para mim e para você. Em Marcos capítulo 4, versos 34 a 41, nós encontramos Jesus e os seus discípulos em meio a uma forte tempestade no mar da Galileia. E o que mais surpreende é que Jesus estava com eles naquele barco. E eu quero te dizer, Jesus está com você na sua tempestade. Jesus está com você na sua tempestade. Essa passagem vai nos ensinar que a presença de Deus naquele barco não nos impede de passar pela tempestade. Mas, queridos, nós vamos ver esta passagem que o próprio Jesus, Ele garantiu que aqueles discípulos não iam afundar. Porque no começo do versículo nós vamos ver: atravessem para outra margem. Ou seja, havia uma garantia de que eles chegariam no destino. Há uma promessa para mim e para você que nós chegaremos no nosso destino. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos olhar para o tamanho da nossa tempestade, nós temos que olhar para o tamanho do meu e o seu Deus. Nós temos que olhar para as promessas que nós já temos. E quantas promessas temos? Quantas promessas já foram cumpridas na minha e na sua vida? E muitas vezes nós nos apegamos às promessas que ainda não foram cumpridas. E eu digo de novo, ainda. Como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mas eu vou louvar o Senhor até que aconteça na minha e na sua vida. Não esmoreça a sua fé, não permita que as tempestades façam você afundar. Naquele momento dos discípulos, o que parecia um momento de desespero, se tornou uma oportunidade para aqueles discípulos olhar para Jesus e conhecer muito mais quem era aquele Jesus. Porque os discípulos que estavam no barco eram os mesmos discípulos que viram Jesus operar milagres, maravilhas e prodígios. E eu vou reforço, sabe, queridos, nesta noite, o Senhor, Ele quer renovar a minha e a sua esperança em meio às tempestades da vida que temos passado. Ele quer nos lembrar que mesmo quando tudo parece fora do controle, Ele continua sendo bom na minha e na sua vida.
Ele continua no comando da situação, e ainda a voz do Senhor tem o poder para acalmar a tempestade, a voz do Senhor tem o poder para acalmar o vento e acalmar o mar. Que muitas vezes o meu e o seu coração está tão agitado que nós não conseguimos ver mais saídas, mas eu te digo, tem saída. Tem saída. É diante disso que eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Passagem bem conhecida. O título aqui da minha Bíblia, NAA, diz assim: Jesus acalma uma tempestade. E a palavra do Senhor diz assim lá no verso 35: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Repita comigo. Vamos, mais alto, vamos passar para a outra margem. Guarde isso. Continuando, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam, queridos, isso é uma promessa para mim e para você, disponível ainda hoje. Embora esse capítulo 4, nós vemos, lá no início do capítulo 4, nós vamos perceber que Jesus, ele estava ensinando à beira-mar toda aquela multidão através de suas parábolas. E eu quero fazer um parênteses aqui. Parábolas, elas são histórias, minha esposa falou isso na quarta-feira passada, são histórias curtas, simbólicas, baseadas em situações do nosso cotidiano, ou seja, do cotidiano daquela época, usadas para ensinar verdades espirituais, morais e religiosas. E aí talvez você pergunte, por que que Jesus ensinava muitas vezes por parábolas? E eu te digo por quê. Porque, segundo o próprio Jesus, havia dado dois motivos principais. O primeiro motivo está lá em Mateus capítulo 13, verso 10 ao 17. Abram lá. Voltem um pouquinho. Mateus capítulo 13, versos 10 ao 17. O título aqui da minha Bíblia está dizendo: Por que Jesus usava parábolas? E ele vai dizer: Então os discípulos se aproximavam de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e o que terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois, em verdade lhes digo,
que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. As parábolas também vai revelar as verdades que tem um coração aberto, querido. Percebam que Jesus está dizendo aqui que muitos queriam ouvir, mas não ouviam porque o coração estava fechado. As parábolas despertam interesse para que nós possamos ouvir e refletir sobre os ensinos de Jesus. Era exatamente isso que Jesus fazia. Era para despertar o interesse aos quais eles estavam ensinando através das parábolas. Diferentemente dos fariseus, dos escribas, que sempre questionavam Jesus. Um outro ponto sobre as parábolas era ocultar as verdades de um coração endurecido. Para quem não quer ouvir, a parábola parece uma historinha. Mas para quem quer aprender, ela se torna um canal de revelação divina. Era exatamente o que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas. Marcos capítulo 4, verso 11 e 12 vai dizer assim: Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos de fora se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam a mesma coisa e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Era por isso que Jesus pregava em parábolas, é só para as pessoas que estavam interessadas no ensino dele. Lá no verso 35 do capítulo 4, já no final da tarde, ele deu a ordem aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Era uma garantia de que todos aqueles que estavam no barco com Jesus iriam chegar no destino. Percebam, queridos, e entendam que Jesus ele ensinava por parábolas não para confundir os seus ouvintes, muito pelo contrário. Ele apenas usou esse método de parábolas de ensino para desafiar e despertar o ensino aos interessados que tinham o coração sincero em aprender e descobrirem o verdadeiro significado das suas palavras. Era por isso que Jesus pregava por parábolas. Nós podemos ver lá nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quantas parábolas Jesus ensinava e contava para os discípulos e para as pessoas que estavam à sua volta. Eu quero te dizer nesta noite também, queridos, que muitas vezes a nossa fé ela vai ser testada. Em algum ponto da minha e da sua vida, a nossa fé vai ser colocada à prova. Da mesma forma que foi com os discípulos. Não basta eu e você aprendermos uma lição sem ser capaz de colocar em prática esta lição. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos que colocar em prática. E Jesus estava ensinando na prática aqueles discípulos a passarem por uma tempestade. Jesus havia ensinado a curar demônios, a curar enfermos, expulsar demônios. Jesus havia feito vários milagres, tinha ensinado os discípulos, mas eles ainda não tinham passado por uma tempestade. Pasmem, querido. Alguns desses discípulos, eles eram pescadores, ou seja, eles entendiam do mar. Como pode pescadores de profissão ter medo de uma tempestade? Alguém me explica? Eu também não sei. Percebam, queridos, que muitas vezes aquilo que nós dominamos, ou nós achamos que dominamos, muitas vezes é nesse momento que somos frustrados, porque o Senhor quer nos ensinar que a dependência não é daquilo que somos, não é daquilo que temos, não é da nossa inteligência, mas é do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa habilidade, queridos, porque tudo que somos e temos veio do Senhor. Era simplesmente para eles reconhecerem quem era esse Jesus. Nós precisamos reconhecer o nosso Senhor em todos os nossos caminhos. Não é apenas naquela situação ou naquela
A habilidade que muitas vezes nós temos, isso aqui eu domino, então, Senhor, não entra aqui. Senhor, eu posso vender, eu sou o top dos tops de vendas. Senhor, aqui nas finanças não mexe que eu sou o cara. É aí que Ele vai mexer na sua vida. É aí que Ele vai mexer para que você possa depender, para que Ele possa aumentar a sua fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, ela tem que gerar em mim e em você, no meu e no seu coração, a fé. Romanos diz isso lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, Ele sabia que aquela tempestade iria acontecer? Com certeza, irmãos. Essa tempestade já estava no currículo de Jesus para ensinar aqueles discípulos cabeça dura, como eu e você somos muitas vezes. Já estava no currículo de Jesus: nós vamos atravessar, mas eu vou enviar um ventinho, uma tempestade, para que aqueles discípulos possam entender e compreender quem eu sou. Jesus, Ele sabia, já estava na programação. Eu estou vendo aqui a tia Cris é professora de matemática. Ela sabe a matéria que ela vai dar no outro dia. Ou melhor dizendo, não sabe mais, né, tia Cris? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela é professora, ela sabia no outro dia qual era a prova que ela iria aplicar para os seus alunos. Os alunos não saberiam quais eram as questões que iriam responder, porque eles precisavam ser ensinados. Os discípulos é a mesma coisa, eles precisavam ser ensinados em uma área que talvez eles dependeriam deles mesmos, mas tinha que depender do Senhor. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que eles achavam que sabiam, mas eles tinham que aprender. É possível confiar em Jesus durante a tempestade da minha e da sua vida. Muita gente acredita que as tempestades só aparecem quando nós desobedecemos a Deus, mas nem sempre isso é verdade. Os discípulos entraram no barco, sim ou não? Porque Jesus, Ele deu uma ordem expressa: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Obedeceram essa ordem, sim ou não? E o que aconteceram com eles? Passaram por tempestades. Eles pecaram? Não, eles obedeceram ao Senhor. Muitas vezes as tempestades vêm porque nós estamos obedecendo ao Senhor. Muitas vezes as tempestades vêm porque nós estamos indo contra o mundo. Muitas vezes as tempestades vêm para provar a minha e a sua fé. Então esses discípulos, eles estavam de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam aonde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou eles ir, e mesmo assim eles enfrentaram uma terrível tempestade. Querem ver outro exemplo? Jonas, ele obedeceu o que Deus mandou fazer? Não, o que ele passou? Por uma tempestade. Percebam que não é porque eu obedeço ou porque eu não desobedeço o Senhor, nós vamos passar por tempestade. A tempestade vem para os justos e para os injustos. É como nós vamos enfrentar essa tempestade. É como? Você tem enfrentado alguma tempestade pelo fato de você ter andado com Deus e de obedecer os mandamentos de Jesus? Todos nós temos enfrentado, querido, todos nós. Sendo obedientes ao Senhor e não sendo obedientes ao Senhor. Talvez algumas pessoas aqui tenham sofrido oposição. Talvez pessoas aqui tenham sentido perseguição ou tenham sido perseguido mesmo sendo fiel a Deus. Tem pessoas perdendo oportunidade em negócios por não se dobrar a Baal. Tem pessoas perdendo concorrências em seus negócios por não dar propina.
Sabe, queridos, há momento que nós sofremos não apenas por estarmos na contramão do mundo, mas simplesmente porque nós obedecemos ao Senhor e à sua palavra. Nós precisamos continuar obedecendo, mesmo na contramão do mundo, mesmo as coisas dando errado, nós temos que seguir a orientação do Senhor, seguir a orientação que está nas Escrituras. Não importa o que aconteça, o Senhor está contigo. O mundo odiou Cristo e também vai nos odiar, queridos. Sejam bem-vindos ao cristianismo. Nós seremos perseguidos apenas porque nós somos sal e luz nessa terra. A tempestade que os discípulos eles enfrentaram naquele momento deve ter sido uma tempestade tão forte, que eles ficaram apavorados, mesmo eles sendo pescadores, mesmo ele dominando o local onde eles estavam passando por aquela dificuldade. Nesse texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41, nós podemos tirar aqui 3 lições. 3 motivos, melhor dizendo, que nenhum deles se sentisse perturbado, apesar da situação parecer ameaçadora e assustadora. 3 motivos. O primeiro motivo, tinham a promessa de Jesus que eles chegariam do outro lado. Se eu e você temos a promessa, por que temer? Por que não confiar? Por que não descansar? Por que damos lugar à nossa ansiedade? Vejam lá no verso 35, vamos ler de novo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, ele não disse talvez, vamos passar para outra margem. Aqui há uma certeza absoluta, não tem sombra de variação, não há dúvida alguma nessa passagem bíblica, vamos passar para outra margem. O destino deles não era um naufrágio, mas a outra margem. O seu destino não é naufragar, é conquistar a promessa que o Senhor te prometeu. Para Jesus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Para Jesus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Mas precisamos saber de que fato Jesus, de estar conosco, não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa bolha, não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Nós precisamos entender que o céu não é aqui. E muitas vezes vivemos como se o céu fosse na terra. E eu vou te dizer mais uma vez, o céu não é aqui. Um outro exemplo, Jesus foi à festa de casamento, sim ou não? Foi o primeiro milagre que ele operou naquele dia. Faltou o vinho? Faltou, não faltou? Pois é. Imagine faltar o principal na festa de casamento naqueles dias. Era uma tempestade para o noivo e para a noiva, sim ou não? Já pensou nisso, Dolores e Edson, no dia 17 de maio? Mas espere, o Senhor vai suprir essa necessidade. Porque antes mesmo de nós estarmos lá, o Senhor já chegou lá. O Senhor já está lá no fim da nossa tempestade, queridos. Ele só está esperando, filho, atravessa essa tempestade, eu estou aqui contigo. No momento oportuno Ele vai estender a mão para você. Quando você estiver afundando, como Pedro estava afundando, Ele diz, Pedro, vem aqui meu filhinho. Porque faltou fé, muitas vezes falta fé para mim, falta fé para você.
A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da minha e da sua vida. O que ele fala, ele vai cumprir. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, queridos, mas ele garante a chegada certa e segura. Jesus não promete a ausência de luta, mas ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Em segundo lugar, Jesus estava com eles em pessoa, em carne e osso. Mas por que tiveram medo? O próprio Jesus estava com eles. Está certo que ele estava dormindo, mas estava lá. Já haviam visto os poderes demonstrados por Jesus. Como eu disse, vários milagres. Mas eles não foram capazes de lidar com aquela situação de medo. O medo muitas vezes me paralisa e te paralisa. Quantas vezes fomos paralisados pelo medo? Quantas vezes? Aqui nesse momento eles também foram paralisados pelo medo. Em terceiro lugar, podiam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava absolutamente tranquilo. Estava dormindo. Porque ele queria ensinar os seus discípulos a passar por aquela adversidade, queridos. Esse fato, só o fato dos discípulos entenderem e compreenderem que Jesus estava no barco, já deveria ser uma forma de encorajamento para aqueles discípulos. Mas pelo medo, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar nada à nossa direita, não enxergamos nada na nossa frente por conta do medo. O medo, ele paralisa, o medo nos traz uma cegueira espiritual, de tal forma que nós não conseguimos olhar para as promessas do Senhor, que estão disponíveis para mim e para você. Jesus naquele momento, ele fazia a vontade do Pai, e sabia que Deus estava cuidando dele, e então ele aproveitou para dormir, sim ou não, queridos? Foi por isso que Jesus dormiu, porque ele sabia quem era o Pai dele. Você sabe quem é o seu Pai? Por isso nós temos que confiar nele. Os maiores problemas humanos se encontram dentro de cada um de nós, e não nas circunstâncias ao qual nós passamos. Quantas vezes durante as tribulações da vida, nós nos vimos imitando os discípulos, incrédulos, gritando como está escrito: Senhor, não te importa que perecemos? A tempestade provoca medo, porque ela é maior do que eu e você, queridos. Em tempos de doença, perigos, morte, desastres naturais, tantas outras coisas que nós vimos por aí afora, o Mestre diz para mim e para você: confia, eu estou nesse barco. Mas por conta do medo nós questionamos: Mestre, não te importa? Não te importa? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés e descansar na providência. E descansar na providência do Senhor. Quantas vezes nessas horas também nós voltamos para o Senhor com um forte clamor. Quantas vezes a urgência na nossa voz, na hora da tempestade, quantas vezes nós reclamamos, ou quantas vezes nós esgotamos os nossos recursos, as nossas forças vão embora. Nós precisamos voltar a clamar, queridos, por essa presença. Quando as coisas elas fogem do nosso controle, eu quero te dizer uma coisa: ela continua no controle de Deus. Glória a Deus que sai do nosso controle, mas ela continua no controle de Deus. Não há causa perdida para o Senhor. Ele é o Deus do impossível.
Aquilo que é possível para mim, nós temos que fazer, mas Ele vai fazer o impossível acontecer para mim e para você. Isso aqui explica o que está lá no verso 40. Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Essa palavra medrosos ou medo no original tem o significado de covarde. Ou seja, vou melhorar um pouquinho, tímido, medrosos. Era exatamente o que os discípulos estavam tendo. Medo. Se os discípulos eles tivessem uma fé madura, eles não entrariam em pânico e muito menos ao desespero naquele momento. A causa do desespero não foi a tempestade, mas sim a falta de fé. Jesus disse aqui: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Por que Jesus está fazendo essa pergunta para eles? Porque eles viram com os olhos nus aquilo que Jesus tinha operado naqueles lugares. Os discípulos viram com os próprios olhos os milagres, as maravilhas e os prodígios. E nesse momento, por conta do medo, olha só o que Jesus diz: por que vocês estão sendo covardes? Ou sendo tímidos ou medrosos? O perigo maior, queridos, não era o que eles estavam enfrentando, a fúria do vento ou do mar ao redor deles, mas a incredulidade dentro do coração. Havia uma deficiência de fé e conhecimento por parte desses discípulos. Os discípulos, neste momento, eles falharam no teste prático e revelaram não ter fé naquela situação, aonde o medo ou a covardia prevaleceu. Quando o medo ele prevalece, a fé ela vai desaparecer. Até rimou, não foi? Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Gostei dessa rima. Vou colocar amanhã no meu Instagram. Depois que eu sair da academia, eu vou colocar lá. É só para quebrar o gelo, queridos. Ficamos com medo, querido, porque duvidamos que Deus está no controle. Mas eu quero te dizer, não tenha medo, o Senhor está no controle. Enchemos a nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas fugiram do controle dele. Não fugiu, só fugiu do meu e do seu controle. Nos desesperamos porque julgamos estarmos abandonados à nossa própria sorte. Você não está abandonado à própria sorte. E eu já estou caminhando para a conclusão. Queria chamar o Renato, por gentileza. Mas antes eu quero lembrá-los de algumas das promessas que o Senhor nos deixou. Apenas algumas, porque senão a gente teria que ler a Bíblia inteira. É a presença de Jesus que nos livra de todo o nosso medo e temor. É só a presença dele que vai nos livrar de todo o nosso medo, de todo o nosso temor. Salmos 23, 4, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque o vale seria o caminho seguro, não porque as circunstâncias eram fáceis de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu porto seguro. A presença de Deus é o meu e o seu porto seguro. A presença de Deus na tempestade é a nossa âncora. O profeta Isaías também diz, lá em 43, verso 1 e 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. É a promessa do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 20, o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que você tem temido? Qual é o medo que está no seu coração?
Que tipo de medo tem te tirado da presença do Senhor? Qual é a montanha que você está enfrentando? E eu quero concluir, queridos, para nós orarmos. Ter um tempo de oração, de adoração, para nós nos derramarmos na presença do Pai. A vida cristã não é uma promessa de mar calmo, mas a certeza que o Senhor está nesse barco. Essa é a maior promessa, queridos. A tempestade, como eu disse lá no início, ela vem para todos. Discípulos e não discípulos, justos e injustos. Mas há uma diferença, que Jesus está no meu e no seu barco e nós não vamos nos afundar. Nós não vamos afundar. Não estava no script, não está no esboço aqui. A pastora pode me corrigir quantas vezes ao longo dos 25 anos já disseram que essa igreja não passaria de alguns anos. E esse mês nós estamos completando apenas 25 anos. Que na verdade a igreja nasceu há 25 anos, mas ela acontece há 35 anos atrás. Porque 10 anos foi só de célula na casa dos pastores Caio e Raquel. Sabe por que não aconteceu o que falaram? Porque Jesus está no barco. Jesus continua no barco. Jesus continua no seu barco. Então você pode transpassar esta montanha, você pode talvez afundar, mas o Senhor vai te buscar lá no fundo e vai te trazer para cima. Para que você possa respirar. O que os discípulos descobriram naquela noite foi que o milagre sobre o mar, eles descobriram que Jesus realmente é o Senhor sobre todas as coisas, até mesmo sobre o caos da minha e da sua vida. Foi isso que os discípulos descobriram, que Jesus era sobre o caos que eles estavam passando. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que ecoou lá no final do texto que nós lemos. E a mesma pergunta que eu quero fazer para vocês, que vai estar ecoando no meu, e eu tenho certeza que vai ecoar no seu coração. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Ele é o Deus presente na tempestade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que acalma a minha e a sua alma. Ele é aquele que habita no meu e no seu coração. Ele é aquele que já está atravessando a tempestade para nos alcançar quando nós chegarmos na outra margem. Ele já está lá. Vamos ficar em pé? Eu não sei qual é o medo no seu coração, mas o Senhor sabe, querido. O Senhor sabe qual é o desespero que você tem passado. E eu queria chamar a banda Worship para nos dirigir na adoração. Eu queria que você aí no seu lugar, queridos, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, que você fosse sincero com o Senhor. Diz aí no seu interior: Pai, eu tenho medo disso. Tem pessoas aqui no nosso meio, queridos, que já passaram por câncer e foram curadas. Não só a pastora Raquel, tem outras pessoas aqui no nosso meio. Outras 2 pessoas. Nada. Repita comigo: nada. Nada é impossível para Deus.
Não importa o que você esteja enfrentando, talvez esteja doendo, porque eu sei que não é fácil passar por tempestade, não é fácil. Não é fácil passar por lutas, não é fácil passar por enfermidades. Venham, meninas. Não é fácil. Mas nós podemos nos apegar ao Senhor. Nós podemos nos apegar às promessas do Senhor. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor ainda não te curou, viu, Maria Ângela? Ainda não te curou. Ainda. Mas a promessa do Senhor é: atravesse. Ele está te esperando do outro lado. Ainda não te curou, viu? Espere no Senhor. Espere nele. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Não se apegue às coisas que você tem ouvido, mas se apegue às promessas do Senhor. Porque foi Ele que te escolheu. A tempestade que você passa, que nós sabemos que não é pouca, e não é desde agora, já faz um tempo, até aqui o Senhor tem te sustentado, Ele vai continuar te sustentando. E tantas outras pessoas que estão aqui. Então seja sincero com o Senhor, é você e Deus. Levante um clamor ao Senhor: Pai, eu não consigo confiar, mas eu preciso de ajuda. É você e Deus agora. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Creia nessa promessa que você está declarando. Creia nisso. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Queridos, eu queria te convidar, você que está passando por essa tempestade, vem aqui à frente. Cris, Vilminha, Pastora Márcia, Claudinho, enquanto eles cantam novamente esta canção, nós vamos orar por vocês. Cada vez que a minha
fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural,
Aleluia. A cada dia vamos rompendo em fé. A cada dia vamos rompendo em fé. Oh Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter falado conosco nesta noite. Muito obrigado por ter nos desafiado nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, não queremos ser mais os mesmos. Pai, a tempestade que estamos passando, ela é apenas passageira, porque sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é o autor e o consumador da nossa fé, sabemos que Tu és o Jeová Jireh, sabemos que Tu és o Jeová Rafá, sabemos que Tu és Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. Pai, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, não importa o que aconteça, não importa o que vamos passar, porque o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa comigo e se importa com você. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos, ó Pai, na força do Seu poder, Pai. Não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, mas nós confiamos no Todo-Poderoso. No Todo-Poderoso. Nós iremos romper em fé, nós iremos continuar marchando, nós iremos continuar caminhando, nós iremos continuar olhando para Ti, Pai. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nós e através de nós. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, continuar implantando o Seu reino. Queremos continuar, ó Pai, exalando o Teu bom perfume. Queremos continuar, ó Pai, testemunhando dos grandes feitos do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que aqui, Senhor, sairão, como tem acontecido, mais milagres, mais maravilhas, mais prodígios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas de vícios, pessoas sendo, Pai, em nome de Jesus, visitadas, Pai. Filhos que estavam perdidos retornarão para suas casas, Pai. Pessoas que estavam, Senhor, longe dos Teus caminhos, retornarão para, Senhor, a sua casa, Pai. Essa, Senhor, é a minha oração. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.